Elas têm um charme todo especial, estão com uns quilinhos a mais, mas não se incomodam com isso. Pois é, a gente está falando aí de algumas mulheres gordinhas que já não brigam mais com a balança. Elas são vaidosas e mostram que podem sim ser atraentes, mesmo estando um pouquinho fora de forma. Quem nos mostra é a repórter Shirley Paravici. Você olha no espelho hoje, assim, qual é a mulher que tu enxerga? Mulher linda, maravilhosa. Um dia a Zanandréia já foi magra, hoje usa manequim 46, mas não sofre com isso. O problema é conseguir ficar elegante e moderna ao mesmo tempo. Não existe uma preocupação tão grande com a gordinha e as roupas que tem é aquilo que tem. Eu tenho que me adaptar ao que tem, eu acho que não é por aí. Acho que tem que comprar aquilo que eu gosto, aquilo que eu curto, né, no formato que eu gosto, e nem sempre a gente encontra. Muitas vezes ela precisa ir a São Paulo para encontrar o que procura por um preço mais acessível. Mas aos poucos essa dificuldade começa a diminuir. Esta loja em Porto Alegre é especializada em tamanhos grandes. Hoje em dia as mais gordinhas, elas não estão mais assim querendo se esconder simplesmente atrás do preto, atrás de coisas grandes. Elas já é um estereótipo assim que está caindo fora, né? As pessoas já têm assim uma autoestima maior, mesmo vestindo maior. Então elas estão ousando mais. A indústria têxtil está se modernizando e já existem boas opções para quem quer esconder aquela gordurinha a mais. Alguns truques podem ajudar. Cobre o quadril, é um tecido leve, né? Então é uma dica bacana, assim. Essa aqui, no caso, também tem a manguinha, para quem quer esconder o braço. Aqui, no caso, a gente tem uma regata, um conjunto da regata com o coletinho, que também cobre, né, a parte da frente, assim, cobre um pouquinho o busto, a barriguinha e o quadril. O elástico, então, deixa a calça muito mais versátil, assim, ela usa, se ela engordar um pouquinho, emagrecer um pouquinho, ela continua servindo. Para quem tem bastante busto, a gente sugere o decote V, porque disfarça bastante o volume do busto, né? Outro mercado que vem crescendo é o publicitário. Nesta agência, o número de trabalhos com modelos gordinhas aumentou 40% no último ano. Mariana fez a sua estreia em frente às câmeras enquanto gravávamos essa reportagem. Na verdade, para mim, está um pouco relacionado à autoestima, que eu acho que faz muito bem pra gente. Comerciais de TV, desfiles, fotos para confecções e até para fábricas de lingerie. Ofertas de trabalho não faltam. O que falta é modelo. Não é muito fácil de encontrar porque as pessoas ainda não nos procuram, né? Nós corremos atrás muito desse tipo de modelo ainda, porque é um mercado que está começando agora, mas com certeza é um mercado que veio para ficar. Então faça como a Juliana. Ela venceu a timidez, enfrentou os medos e há 2 anos trabalha como modelo. O que ela ganhou? Agora eu sou muito mais feliz, né? Sim, né? Sei que eu sou bonita e gostosa e sei que você me olha e me quer. Eu sou uma fera de pele macia, cuidado garoto. Eu sou perigosa, eu tenho veneno no doce da boca. Eu tenho um demônio guardado no peito. Eu tenho uma faca. A Shirley encontrou exemplos de mulheres que aprenderam a se aceitar como estão. A Zanandréia e a Juliana venceram a timidez e viraram o jogo, né? Mas elas não se conformam com o atual peso. Estão em constante busca pela redução das medidas, que não é fácil. Claro que não somente pela estética, né? Mas principalmente pela saúde. E aí surge a pergunta: até que ponto o excesso de peso provoca problemas de saúde? Você aí de casa sabe quando a gordura passa a jogar contra você? Quem vai responder pra gente hoje é a Jocely Vieira da Costa, endocrinologista. Bom dia, bem-vinda. Existe uma faixa de peso ideal, Jocely? Sim. O peso é calculado por um índice de massa corporal. Então, isso a gente faz um cálculo onde a gente pega o peso da pessoa dividido pela altura ao quadrado. Isso é um cálculo matemático. E quando esse número dá até 25, é a faixa de peso normal para a pessoa, de acordo com a sua idade, enfim.
De 25 a 30 é sobrepeso e acima de 30 então é obesidade. A obesidade ela pode ser dividida em duas maneiras. Uma maneira que ela é mais central, como a gente diz, aqui na que é na região forma da abdominal. maçã, que é a forma mais perigosa, digamos assim, né, onde a gente tem o aumento da circunferência abdominal, e a forma em pera, que é o aumento mais do quadril e que está menos relacionado com doenças cardiovasculares. Ou seja, a circunferência da barriga é um termômetro para o coração, então? É um termômetro para o coração, para as doenças cardiovasculares, inclusive para as doenças cerebrovasculares também, então os AVCs ou derrames cerebrais também. Né? Infartos. E a partir de que idade a gente precisa ficar mais atento, o risco é maior? Bem, atualmente a gente sabe que a partir da infância isso já é extremamente importante. A obesidade infantil é um problema epidemiológico, né, que tem surgido e que está aumentando de forma importante. E nas crianças a circunferência abdominal também é importante. Embora ainda não existam números de padrão, né, definidos, até porque a criança está em crescimento, sim, mas a criança, aquela criança que já tem a barriguinha gordinha com a forma de maçã, já tem que ter um cuidado. Para quem está em casa agora, como é que a pessoa faz para medir a circunferência e saber que ela está acima do peso? No caso das mulheres, pega o quê? Uma fita métrica de costureira? Não pode ser uma fita métrica de costureira, a gente calcula entre a costela, aqui o rebordo da costela, e o quadril, o osso do quadril. E, em geral, a gente vai medir, então, achar a maior circunferência, né? A maior saliência. Não é na cintura, não né? É, não, é um não pouquinho é na mais cintura. embaixo. Pode ser um pouquinho mais embaixo. Tem algumas pessoas que vai ser um pouquinho mais embaixo do umbigo. Tem outras pessoas que vai ser um pouquinho mais acima. Porque tem pessoas que têm a gordura um pouquinho mais para cima do umbigo. Mulheres, qual é a medida ideal? O limite? Pois é, a Organização Mundial da Saúde diz que nas mulheres é até 80 centímetros. E em homens até 93. A partir daí tem que ficar alerta. A partir daí tem que ficar alerta, exatamente. Agora eu quero te perguntar uma coisa, assim, aquela cervejinha depois do trabalho, o líquido durante as refeições, a sonequinha depois do almoço, isso engorda? É mito ou é verdade? A cervejinha depois do trabalho, sim, a cerveja está relacionada com o aumento da gordura visceral, que é essa gordura central, que em função principalmente do álcool. O líquido nas refeições, ele não é saudável. Mesmo a água. Mesmo a água não é tão saudável, porque dilui o suco gástrico e tal, mas não necessariamente vai engordar. E a soneca, pelo contrário, na verdade, ela reduz, né, o nível de estresse. Então, tanto que nos países, existem países que têm a siesta, né? Que mostra que isso é uma coisa, é um fator positivo, pode ser positivo para a pessoa. Tem pessoas, então não é para tomar nada de líquido durante as refeições. O ideal seria tomar separado. E o chazinho verde depois do almoço? Bom, o chá verde, ele tem alguns estudos que dizem que ele realmente teria um efeito para perder peso. O grande problema é que ele seria uma substância semelhante à cafeína, que a gente precisaria uma dose bem elevada de chá verde, e que, na verdade, uma xicrinha de chá verde não vai resolver o problema. E muitas xicrinhas podem dar outros problemas, como taquicardia, enfim. Aí não dá para exagerar. Não dá para exagerar também. Que se come depois das 8 horas da noite também engorda mais. Isso é verdade? Também pode ir para a região da barriga, ali abdominal? Não é, na verdade, acho que não é o quanto se come, o horário que se come, sim, o quanto se come, né, depois das 8 da noite. Por exemplo, é melhor se a gente comer uma porção pequena de carboidrato, principalmente o carboidrato que tenha bastante fibra, isso não vai fazer muita diferença. Agora, se a gente comer um rodízio de massas, né, às 11 da noite e for dormir, daí e aquela realmente... barriguinha dura pra fora, assim, como a gente conhece, né, a barriguinha da cerveja, ela é preocupante, assim como a gordurinha, os pneuzinhos nos flancos aqui? Não, a gordurinha dos flancos, ela, se não for acompanhada do aumento da cintura, ela não tem a mesma preocupação, mesmo risco. Agora, essa abdômen mais durinho, na verdade, tem que ser avaliado por um médico, né? Até porque a gente pode ter outras lesões, outros tumores, enfim, que possam estar fazendo a barriga ir para fora e a pessoa não pode pensar que é só gordura, né? Tá certo. Joseli, muito obrigada pela tua participação aqui no Bom Dia Rio Grande. Eu Bom, depois das